Bom dia, gente. Passando aqui nessa sexta-feira para falar um pouquinho da palavra de Deus, para glorificar o nome do Altíssimo. Que você tenha uma ótima sexta-feira, um final de semana abençoado por Deus. Hoje vou ler uma palavra do livro de Josué, do capítulo 6, do versículo 1 ao 27. Glória a Deus. Jericó é destruída e Reabe é salva. Ora, Jericó cercou-se, estava cerrado por causa dos filhos de Israel, nenhum saía, nem entravam. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei os seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeeis a cidade, e 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será tocando-se longamente as buzinas de carneiro, ouvindo voz, desunido de buzina, e todo o povo gritará com grande grito, e o muro cairá abaixo, o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, ouvindo isso, chamou o filho de Nun, o sacerdote, e disse: Levai a arca do concerto a 7 sacerdotes, e leve 7 buzinas de carneiros diante da arca do Senhor. E disse o povo: Passai e rodeai a cidade, a quem estiver armado, passe adiante a arca do Senhor. Assim foi como Josué dissera ao povo, que 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de carneiros diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas. A arca, o concerto do Senhor, os seguia, e os armados iam diante do sacerdote que tocavam as buzinas, e os retaguarda, segundo após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém, o povo Josué tinha dado ordem, dizendo: Não griteis, nem fareis ouvir a voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga: gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando a uma vez, e vieram ao areial, passando a noite no areial. Depois Josué se levantou de madrugada, e os 7 sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levaram as 7 buzinas de carneiro diante da arca do Senhor iam andando e tocando as buzinas, e os armados iam diante deles, e os retaguardas seguiam a arca do Senhor, e os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no 2º dia, e tornaram para o areial. Assim fizeram 7 dias. E sucedeu que no 7º dia de madrugada, a subir a alva, da mesma maneira, rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando o sacerdote a 7ª vez a buzina, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anatema ao Senhor, ela é tudo quanto houver nela. Somente a prostituta
Raabe viverá, ela e todos que com ela estiver em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai vós do anatemas, para que vós metais em anatemas, tomando-os dela, assim façais maldito o Ariel de Israel e os túneis. Porém toda a prata e todo o ouro e todos os vasos de metal e ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Glória a Deus. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. Sucedeu que, ouvindo o povo o zunido da buzina, gritou, e o povo com grande grito, e muito caiu abaixo. O povo subiu à cidade, cada qual à frente de si, e tomaram a cidade. Assim o aconteceu, caindo aqueles muros. E tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem à mulher, desde o menino até o velho, até o boi, o gado, miúdo e o jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na cidade da mulher prostituta e tira de lá a mulher com tudo que tiver, como tendo jurados. Então entraram os mancebos espias e tiraram Raabe e seu pai e sua mãe e seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também todas as suas famílias e puseram-nos fora do Ariel de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo, fãs somente a prata e o ouro e os vasos de metal e o ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué a vida à prostituta Raabe e à família seu pai, e tudo quanto tinha habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros de Josué, que tinha enviado a espiar Jericó. E naquele tempo Josué esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e edificar esta cidade de Jericó, perdendo o seu primogênito, e fundará sobre o seu filho, mais povo lhe porá as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Glória a Deus. Aqui nessa palavra, Deus nos mostra o cumprimento da palavra que ele fez com Josué. Ele que fez a promessa de uma passagem de uma cidade que ele entregou na mão de Josué, uma cidade que ninguém entrava, ninguém ou saía, por causa do povo de Deus, que era o povo de Israel. O rei não permitia que nenhum povo de Deus entrava na cidade. E o Senhor já tinha conversado com Josué, que foi um grande profeta aqui na terra, que teve a sua história no livro de Josué. Entregou a ele aquela cidade toda murada, com muros fortes e grandes. Ninguém entrava, ninguém saía. Mas Deus disse a Josué: pega sacerdote, 7 buzinas de azeite, coloca a arca na frente e vai. 6 dias vocês rodearão a cidade de Jericó, e no 7º dia eu entrarei com vocês. E assim o aconteceu. Josué fez o cumprimento da palavra do Senhor. No 7º dia, ele obedecendo ao Senhor, ele gritou
e chamou pelo nosso Deus, e ali as muralhas foi caída, e Josué tomou aquela cidade em suas mãos. Lá havia uma prostituta que, quando Josué tinha mandado o espia naquela terra para averiguar, Raabe, ela escondeu os mensageiros de Josué, e foi a única pessoa que Josué o salvou com sua família. O resto, tudo foi entregue na mão do Senhor, de Josué e seu exército, para ser destruído. Assim aconteceu. Deus, ele faz promessa, e tudo aquilo que ele nos faz, nos promete, ele cumpre. Para Deus não tem nada impossível. Não há muralha, não há ferro, não há porta, não tem homem grande, porque aqui nessa palavra nos mostra a palavra que Josué, ele lutava com um grande rei que não temia Deus. Mas Josué, ele era pequeno, mas o nosso Deus que ele servia era grande. O Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, o Criador. O Deus do universo, aquele que criou todas as coisas, está à frente de tudo. Tudo aquilo que nós buscamos na mão do Senhor, o Senhor nos concede, porque é o Deus que nos dá tudo aquilo que nós precisamos. A nossa vitória, a nossa saúde, a nossa casa, a nossa família, tudo que nós precisamos. O mesmo Deus que fez a muralha tão alta e tão forte que o homem dizia, é o nosso Deus que hoje está presente, o Deus vivo, o Deus que nós clamamos o nome dele, e a todo momento que nós procuramos o Senhor Jesus, ele está para nos ouvir e receber. O Deus que nos cuida, que nos protege, nos livra de todo e qualquer mal. Esse é o nosso Jesus. Esse é aquele que derramou sangue na cruz de madeiro por mim e por você. Ele que nos mostrou o direito da vida eterna. Todo aquele que segue Jesus tem paz, tem amor, tem as coisas boas que o Senhor nos dá. Nós não podemos ter muita coisa, mas se nós temos o nosso Deus, a presença dele com nós, nós temos tudo. Porque nós, diante do nosso Deus, nós somos tão pequenos, mas o nosso Deus, ele é grande. Jesus é tudo que nós precisamos, é a porta da vida. Que Deus entre na sua casa, que preencha toda a sua necessidade, entregue sua ansiedade, a sua depressão, a sua preocupação na mão do Senhor. Ele está vivo e tudo que nós precisamos, quando nós pedimos com fé, o Senhor nos dá. Ele que está vivo e lá do trono, ele olha por cada filho seu. Porque ele mesmo diz na palavra: chamareis e me encontrarei, ali eu estarei, para livrar e guardar de todo mal. Que Deus te abençoe e te proteja neste dia de sexta-feira. Que Deus esteja na frente, assim como ele esteve com Josué nesta batalha, que ele esteja na frente da sua vida, da sua casa, da sua família, de tudo aquilo que você for fazer. Que ele te guarde, te proteja e te livre de todo e qualquer mal. Que você tenha um ótimo final de semana e que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém.